Olá, segundo ano. Vamos agora para a nossa última aula da semana, nossa última videoaula. Nossa videoaula de cidadania moral e ética, certo? Hoje nós temos um conteúdo novo do nosso livro, tá bom? Mas que também está relacionado aos conteúdos que passaram. Os conteúdos que passaram foi a família, não é mesmo? A convivência na família, os membros da família que nós vimos. Então, o conteúdo de hoje também está relacionado à família. É um conteúdo também muito importante, certo? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, realizassem as atividades, participassem das perguntas que eu vou fazer, tá bom, gente? Porque isso é muito importante. O conteúdo que nós vamos falar hoje é um conteúdo bem importante e alguns de vocês têm em casa, tá bom? Daqui a pouco vocês vão descobrir o que é. É sobre um membro da família. Vou logo avisando para vocês, tá bom? É um membro da família que nós temos, que vamos já falar muitas coisas sobre ele, tá bom? E hoje, nosso último dia, sexta-feira, amanhã, final de semana, tá certo? Vocês vão poder descansar, domingo também descansar, para segunda-feira estarem com todas as forças e fazer as nossas atividades e assistir às videoaulas, tá bom? Então, vamos colocar aqui os nossos slides para nós acompanharmos bem direitinho o conteúdo de hoje, tá bom? Cidadania Moral e Ética, professora Regiane, segundo ano, 23 de abril de 2021. O idoso na família, esse é o nosso conteúdo de hoje, tá certo? Como eu falei para vocês, o idoso é um membro da nossa família. Nossa família tem vários membros, tem o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o tio, a tia, e o vô e a avó, bisavô e bisavó. Esses são considerados idosos a partir de certa idade, ok? Porque tem a idade para que a pessoa seja considerada uma pessoa idosa. Então, o idoso, ele está na nossa família. Nós temos sempre na nossa família algum idoso, seja ele um tio nosso, seja ele um avô, seja ele uma avó, ok? Então, o idoso na família é o nosso conteúdo de hoje. Idoso é toda pessoa adulta com 60 anos ou mais. Como eu falei para vocês há pouco, o idoso tem essa idade estimada. A partir de 60 anos de idade, a pessoa é considerada idosa. É uma pessoa idosa. A nossa família começa com papai e mamãe, ou com quem cuida de nós desde pequeno. Como eu falei, os membros, não é mesmo? Vocês são os filhos, existem os pais e as mães de vocês, e existem ali os pais e as mães dos seus pais, que são os nossos avós. E os nossos avós, geralmente, eles são considerados idosos. Muitos avós, hoje em dia, são mais novos, então ainda não são considerados idosos. Quando é que eles vão ser considerados uma pessoa idosa? Quando ele tiver 60 anos ou mais. Você tem alguma pessoa idosa na sua casa? Vai perguntando, vovó, quantos anos a senhora tem? Vovó, quantos anos o senhor tem? Ah, tia, mas eu não moro com a minha avó. Então, perguntem a alguém da sua família, se vocês têm algum familiar, não precisa morar com vocês, certo? Que tenha essa idade de 60 anos ou mais, certo? Quem é que faz parte da sua família que é um idoso? Será que é o seu bisavô? Será que é o seu avô? Então, nós temos pessoas idosas na nossa família. Nossos tios podem ser mais idosos também, nossas tias. Então, as pessoas se tornam idosas a partir dos 60 anos de idade. Não esqueçam, tá certo? A idade do idoso é a partir dos 60. Nós até vimos isso em aulas relacionadas à linha do tempo, onde nós vimos ali as fases da vida. A idade vem e com ela o envelhecimento também. Vocês percebem que com o passar do tempo, o nosso corpo vai sofrendo mudanças. E essas mudanças vêm desde a idade, certo? Que é algo que nós não conseguimos ver, a idade só vai passando com o passar do tempo, mas vai vindo o envelhecimento, a mudança no nosso corpo.
As rugas vão chegando com a idade, os cabelos vão caindo. Então, tudo isso são transformações que o nosso corpo sofre. E nós somos crianças, somos bebês, depois somos crianças, depois somos adolescentes, depois vamos para a vida adulta e depois nos tornamos idosos, certo? Então, com a idade, vem também o envelhecimento. Com o passar do tempo, vem as mudanças no nosso corpo. Todos nós, um dia, seremos idosos, depois de ter crescido, virado adulto, trabalhado, vem a velhice. Então, todos nós seremos idosos um dia. A sua mãe e o seu pai, eles foram crianças. O seu avô e a sua avó, eles foram crianças. E o tempo foi passando, até que eles estão hoje na vida de idosos. Estão aí na velhice, porque a velhice vem. Depois que você trabalha bastante, vive uma vida bem, tá certo, gente? Porque uma vida tem que ser bem vivida, deve ser bem aproveitada. Então, os idosos, eles aproveitaram ali a vida deles. Eles foram crianças, eles brincaram bastante há muitos anos atrás. Eles trabalharam bastante, construíram uma família e depois que veio aí a vida de idoso. Em muitas famílias, os idosos não têm atenção, não têm amor e se sente sem utilidade. Muitos idosos, gente, ficam tristes, tá bom? Ficam tristes com a vida que levam, pois a família, que era para estar ali acolhendo, estar amando, é a primeira que rejeita, que diz que aquela pessoa não tem mais utilidade nenhuma. Os idosos, gente, eles são muito importantes na nossa família, eles são pessoas muito sábias e eles devem ser bem tratados, devem ser bem cuidados. Por quem? Pela família. Um dia esse idoso cuidou dos seus pais, um dia esse idoso cuidou de você, que é um neto. Então, esse idoso já fez muito na vida dele e hoje ele precisa de carinho, hoje ele precisa de atenção e de amor. Então, muitas pessoas tratam os idosos como se eles não tivessem utilidade nenhuma. E isso, gente, é muito complicado. É muito triste para o idoso, muito triste para quem vê essas cenas de maltrato, onde a pessoa não está sendo bem tratada. Algumas pessoas, quando o familiar está velho, os levam para a casa de repouso, mas nem mesmo o visitam. A casa de repouso, gente, é um local já adequado para pessoas idosas. Porém, muitas pessoas levam elas para lá sem precisão. Por quê? Porque poderiam cuidar dessas pessoas na casa delas mesmas. Mas as pessoas preferem colocar lá na casa de repouso e nem mesmo aparecem para visitar. Esses idosos ficam praticamente abandonados lá na casa de repouso. Não estou dizendo que a casa de repouso trata eles mal, não, gente. Porque a casa de repouso é um local adequado para os idosos, onde eles são bem tratados, bem alimentados, são limpos. Então, a casa de repouso é um local adequado. Mas muitas famílias jogam essa expressão, tá certo? Jogam os idosos na casa de repouso e nem vão visitar eles. Muitos idosos ficam tristes na casa de repouso. Por quê? Porque acham que não tem mais família, já que a família não vai mais visitar eles. O lugar do idoso é na sua casa, junto à sua família. Então, o idoso tem que estar ali, recebendo aquele amor, recebendo aquele carinho, aquela atenção, para que ele se sinta bem. O idoso se sentindo bem, ele vai se sentir saudável, vai sentir que a sua saúde está fortalecida. Já o idoso, quando fica triste, ele fica recaído, fica sem vontade de comer. Então, a felicidade ali do idoso, tornar aquele idoso uma pessoa útil, deixa ele com a saúde mais revigorada. Em nossa sociedade, acredita-se erradamente, tá certo? Que quando o idoso para de trabalhar, significa que parou de produzir.
não tendo mais utilidade. Então, muitas pessoas acham que o idoso parou de trabalhar, se aposentou, agora ele não tem mais utilidade nenhuma. E isso é muito errado, gente. O idoso é muito importante na família. E ele tem várias utilidades, sim. Muitas utilidades que podem ser trabalhadas tanto na família quanto em outros locais. Muitos idosos chegam a adoecer por conta da rejeição da sociedade e até da família. Que rejeição é essa? Achar que esses idosos não têm mais utilidade nenhuma. Por isso eles ficam tristes, como eu falei para vocês também, idosos ficam tristes quando eles são jogados na casa de repouso e não tem nenhuma visita de um filho, de um neto, de um sobrinho, de alguém da família deles. Então, essa rejeição leva o idoso a ficar triste, a ter recaídas, até mesmo a chegar a uma depressão. Então, os idosos, eles precisam desse carinho para eles se sentirem úteis para a sociedade, para eles se sentirem úteis para a família. Ele sentir que a família precisa dele para ele estar ali. A família precisa dele para fazer tal coisa, ok? Nos dias de hoje, os idosos procuram outras práticas para se entreter e ver o tempo passar. Olha só, aí nós temos uma idosa tocando violão, nós temos idosos passeando num parque, nós temos idosos fazendo atividade física. E esse tipo de coisa, gente, traz a saúde dos idosos. Essas práticas ajudam na autoestima da pessoa, que é gostar de si mesmo. A autoestima é estar ali gostando de si mesmo. Então, olha só como essas 3 idosas fazendo atividade física estão felizes. Elas estão sorridentes, elas estão se sentindo bem. Então, o idoso, depois que ele para de trabalhar, ele não se torna inútil. Ele pode fazer várias outras coisas. Olha essa senhorinha tocando violão. Muitas pessoas, quando são novas, não procuram aprender, mas ela conseguiu aprender depois de idosa. Então, uma prática como essa traz aí felicidade e aumenta a autoestima dessas pessoas, tornando aí os idosos mais úteis, porque eles já são úteis, tornando eles ainda mais úteis para a nossa sociedade. Então, os idosos, eles podem fazer várias atividades, gente. Ir ao cinema, ir a parques, passear, fazer atividades físicas. Tudo isso leva o bem para a saúde do idoso. Os idosos devem ter os mesmos direitos e deveres que todos, pois eles também são cidadãos. Então, os idosos, eles têm os mesmos direitos que as outras pessoas que ainda não são idosas têm, porque eles são cidadãos. Todos nós somos cidadãos, certo, gente? Fazemos parte dessa sociedade e devemos ter, sim, os nossos direitos e os nossos deveres. Os idosos têm sabedoria da vida. Como eu falei para vocês no início, os idosos, eles são muito sábios. Você já procurou conversar com uma pessoa mais velha, com uma pessoa idosa? Eles contam histórias fantásticas, gente. Eles contam coisas que você nunca nem pensou, você nunca nem imaginou que poderia ter acontecido. Se você ainda não conversou com uma pessoa com mais idade, procure conversar. Veja como ela tem histórias antigas bem divertidas. Eles também sabem inventar coisas maravilhosas. Além de coisas que eles já viveram, eles também sabem inventar histórias assim fantásticas. Então, não percam essa oportunidade. Procurem aí uma pessoa idosa da família de vocês e peçam para que eles possam contar experiências vividas por ele, para que vocês possam ir admirar tudo que eles falam, pois eles são sábios. Eles têm a sabedoria da vida, pois eles viveram já vários anos e aí tem muita experiência. Em alguns países, os idosos vivem tão bem que parecem nem envelhecer. Como vocês sabem, como eu falei no início, com a idade, com o passar da idade, a velhice vem. Então, o que muda? O nosso corpo. Em alguns países, isso demora a acontecer, porque parece que os idosos eles demoram mais a envelhecer. Parece que as pessoas vivem tão bem, vivem tão saudáveis,
vivem felizes que a sua forma, o seu corpo demora aí a ter essas marcas que a velhice traz para as pessoas. Existem leis especiais para os idosos, como as filas preferenciais, lugares nos ônibus e banheiros adaptados. Aqui, gente, é uma placa, certo? Que tem muito nos ônibus e em outros estabelecimentos públicos também. Por quê? Porque essa placa representa os preferenciais. Quem é que tem preferência? Pessoa idosa, a partir de 60 anos, as gestantes, pessoas com criança no colo, pessoas aí, esse rapaz que está com a perna quebrada, que tem alguma deficiência, certo? Então, todas essas pessoas, elas têm essas preferências, são preferenciais. E o idoso está incluso aí. É lei, certo? O idoso tem aí, por lei, essa preferência. Em filas de banco, muitos idosos chegam e passam na frente, como o povo diz. Mas o que é esse passar na frente? É um direito dele. É uma lei que assegura que o idoso tem direito de estar ali naquela fila preferencial. Os ônibus, da mesma forma, aquelas cadeiras amarelas. E os banheiros adaptados são banheiros em locais públicos onde devem ter as barrinhas que os idosos seguram, tapetes antiderrapantes ou piso antiderrapante. Tudo isso para que o idoso se sinta seguro. Devemos cuidar da saúde dos idosos. Os idosos devem estar sempre saudáveis. E quem deve cuidar da saúde deles? Eles que devem procurar se exercitar, procurar se alimentar bem, mas também nós que fazemos parte da família desses idosos, devemos aí ajudá-los a serem saudáveis, principalmente, como eu falei para vocês, dando carinho e atenção. A nova geração deve aprender a cuidar e amar os idosos. Crianças, respeitem os idosos. Eles são pessoas mais velhas, pessoas mais sábias. Então, eles fazem parte da família de vocês e vocês devem, sim, respeitá-los. Bom, muitas crianças, hoje em dia, falam coisas feias com pessoas mais idosas. Mesmo que na brincadeira, gente, isso não é legal. As pessoas idosas e qualquer outra pessoa merecem respeito. Como foi dito aí, as pessoas idosas, principalmente as da nossa família, devem receber esse amor e cuidado. Respeito, carinho, paz, afeto, cuidados, paciência, atenção e amor. Essas palavras estão relacionadas à vida do idoso, ao que o idoso deve ter aí na sua família. Essa paciência foi muito importante, gente, porque o idoso, muitas vezes, ele tem alguns problemas de saúde mesmo, e eles precisam de paciência. As pessoas que lidam com ele, os familiares, devem ter paciência com esse idoso, para que ele consiga aí se sentir bem onde ele está. Bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Vamos agora para a nossa atividade. Nós temos a atividade da página 33, 34 e 35, certo? Que fala sobre o idoso na família. A página 33 diz assim: pinte o sentimento que o idoso tem quando ele é bem tratado. Alegria, solidão, paz, ingratidão, tristeza, amor, raiva e gratidão. Como o idoso deve ser tratado? Ache as 6 palavras que respondem a esta pergunta no caça-palavras. As palavras encontradas que respondem como o idoso deve ser tratadas são, você escreve na terceira questão. Página 34. Acompanhe a leitura feita pelo seu professor. O velho e seu neto. Era uma vez um velho, muito velho, quase cego e surdo, com os joelhos tremendo. Quando sentava à mesa para comer, mal conseguia segurar a colher. Derramava sopa na toalha e, quando afinal acertava a boca, deixava sempre cair um bocado pelos cantos. O filho e a nora dele achavam que era porcaria e ficavam com nojo. Finalmente acabaram fazendo o velho se sentar num canto atrás do fogão,
Levavam comida para ele numa tigela de barro e, o que era pior, nem lhe davam bastante. O velho olhava para a mesa com os olhos compridos, muitas vezes cheios de lágrimas. Um dia suas mãos tremeram tanto que ele deixou cair a tigela no chão e ela se quebrou. A mulher ralhou com ele, que não disse nada, só suspirou. Depois, ela comprou uma gamela de madeira, bem baratinha, e era aí que ele tinha que comer. Um dia, quando estavam todos sentados na cozinha, o neto do velho, que era um menino de 4 anos, estava brincando com uns pedaços de pau. O que é que você está fazendo? Perguntou o pai. O menino respondeu: Estou fazendo um coxo para papai e mamãe poderem comer quando eu crescer. O marido e a mulher se olharam durante algum tempo e caíram no choro. Depois disso, trouxeram o avô de volta para a mesa. Desde então, passaram a comer todos juntos, e mesmo quando o velho derramava alguma coisa, ninguém dizia nada. Para você, qual a mensagem que essa história transmite? Represente por meio de um desenho. Página 35, observe a imagem e diga o que está errado e por quê. Vocês vão observar as duas imagens, certo? E vão dizer aí o porquê. Vamos pintar. A última aqui, certo? Vocês vão pintar. Como é bom ser querido, amado, não é? Converse com os idosos, ouça os conselhos deles, faça um carinho neles, obedeça com respeito. Você será uma pessoa abençoada por Deus. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Sobre o idoso, essa pessoa muito importante que faz parte da nossa família. Ok? Beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!